Graça e paz. Nesse dia especial, celebramos a bênção de trazermos diante de Deus a expressão da nossa gratidão a Ele. Nós batistas chamamos isso de o dia de ação de graças. O povo de Israel e os salmistas tinham essa percepção, porque vários salmos, a começar pelo Salmo 100, que é um salmo muito conhecido, traz toda a expressão de graça e de gratidão diante de Deus por tudo que o Senhor tem feito e trazido a nós. Mas eu quero compartilhar com você uma palavra bem objetiva a respeito da forma como Deus vê a nossa oferta, como Deus vê a nossa entrega, como Deus vê a nossa verdadeira intenção nesse nosso íntimo relacionamento para com Ele. A palavra do Senhor nos diz em Gênesis capítulo 2 que Deus apareceu para Abraão e trouxe para ele um desafio, dizendo para ele sair da parentela dele, para ele sair da casa do pai dele e para ele ir numa terra que o Senhor ainda o mostraria. O Senhor disse, olha, vai para uma terra que eu vou te mostrar ainda no caminho. E a palavra do Senhor diz que Abraão creu no Senhor e foi obediente. E ele leva consigo seu sobrinho Ló, e no desenvolvimento deste acontecimento, há uma pequena confusão familiar, porque Deus abençoa profundamente Abraão, e Abraão enriquece. E o seu sobrinho Ló também, e os pastores, tanto de um lado quanto do outro, começam a brigar, e então família não pode ter isso. E Abraão chega para o seu sobrinho Ló e diz para ele, Ló, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, mas importa que nós tenhamos paz. E então Ló escolhe as campinas verdejantes e ele começa a caminhar em direção a Sodoma e Gomorra. E aí o texto sagrado vai chegando até o ponto que 7 reinos se juntam contra 5 reinos e pelejam, e Sodoma, Gomorra e as cidades e os reinos que estão ao seu redor são os que perdem essa batalha. E o que acontece? Quem perde levavam os despojos daquelas cidades e lá foi Ló, toda a sua família e todos os seus bens. E a palavra do Senhor diz que então um dos que escaparam daquela guerra chegou até Abraão e conta para Abraão e diz, Abraão, olha, levaram tudo. Abraão então pega de sua casa, depois de saber que seu sobrinho Ló estava preso, ele então toma 318 homens nascidos na sua casa e perseguiu até Dan. Foi uma distância boa. À noite ele então com esses 318 bate sobre aqueles reinos e reis e exércitos, e a Bíblia diz que Abraão fere a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele. Sabe o que acontece? Isso 318 homens jamais poderiam ter vencido uma guerra contra reis tão poderosos. Mas a palavra do Senhor quer trazer para nós um grande ensinamento. Abraão vem agora feliz da vida, trazendo os despojos da guerra, vem feliz da vida trazendo seu sobrinho todos os bens, trazendo também toda a turma de Sodoma e Gomorra. E então, quando ele vem e se encontra com o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei, diz a palavra do Senhor, encontrou-se com ele Melquisedeque. Diz a palavra do Senhor, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era ele sacerdote do Deus Altíssimo. Depois que Abraão foi para a guerra, depois que Abraão lutou, confiado na promessa do Senhor que faria dele uma grande nação, confiado na promessa de que o Senhor estava com ele, diz a palavra do Senhor, ele encontrou-se então agora com o sacerdote do Deus Altíssimo. A Bíblia chama ele de Melquisedeque. O que eu quero trazer para você, queridos, é que Melquisedeque, quando Abraão chega da guerra, chega do cansaço, chega da luta, assim como você pode estar passando momentos de dificuldade, momentos de luta, momentos de desespero. A palavra do Senhor diz que nós precisamos investir contra esta guerra. Temos que andar em cima das promessas de Deus. Isso demonstrou verdadeiramente que Abraão foi por fé, lutando contra as investidas
daqueles que queriam escravizar seu sobrinho Ló. A mesma palavra que eu trago para você nessa hora é que Deus está com a mesa preparada para quando você retornar da guerra, porque essa guerra pertence a você. E esta guerra é nós que temos que combatê-la. E diz o texto sagrado, quando Abraão vem com os despojos da guerra, com o coração feliz porque o Senhor tinha estado com ele, diz que ele encontrou o sacerdote do Deus Altíssimo, que trazia pão e vinho. Abraão estava vindo de uma luta, de uma guerra humana, de carne, de um confronto. Mas quando ele se depara com o rei de Salém, o sacerdócio, o sacerdote do Deus Altíssimo, sabe o que acontece? Esse sacerdote está ali preparando uma mesa e há naquela mesa pão e vinho, a representação da igreja, a representação do elo, a representação da fidelidade daquilo que é divino sobre o que é humano. Ali a representação do que é espiritual e do que é carnal. Abraão tinha vencido a guerra carnal, mas Deus estava trazendo para ele a honra do Senhor espiritual. Abraão estava trazendo ali os despojos de uma conquista terrena, mas Deus estava mostrando para Abraão algo muito maior. O pão e o vinho, a manifestação futura do corpo que é a igreja, a manifestação futura do verbo de Deus, o Jesus que se encarna para trazer vida eterna. A manifestação de que o elo de Abraão não era um elo de prosperidade terrena, era um elo de prosperidade eterna. A manifestação de que a alegria do sacerdote de Deus era contemplar a vida e a obra de Abraão com a glória daquilo que Deus traria para ele de eternidade. E então Abraão fica feliz da vida quando vê, mas a maior felicidade é quando o sacerdote do Deus Altíssimo abençoa Abraão. E diz o texto sagrado, abençoou Melquisedeque a Abraão e disse, bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E então diz o texto sagrado, e Abraão de todos os seus bens separou uma oferta espiritual e entregou ao Senhor, diz o texto sagrado, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Aí você vai dizer, poxa vida, pastor, o senhor está falando aqui para trazer referência ao dízimo? Não. Eu estou querendo trazer uma referência de que o dízimo é uma ligação espiritual. Se o dízimo não for uma ligação espiritual, nenhuma oferta que um homem traga ao altar, ela é aprazível ou aceitável diante de Deus. O dízimo é um elo de eternidade, pela fidelidade daquilo que Deus realiza em nós. Não é pelo que não temos, é pelo que recebemos e a abundância da bênção de Deus é que retribuímos ao Senhor a benevolência daquilo que o Senhor agiu e traz na nossa vida. Abraão estava no começo da sua caminhada, bem no início dela. No capítulo 17, a palavra diz que Deus muda o nome de Abraão para Abraão. E aí diz mais o texto sagrado, Deus institui a circuncisão. Mas veja bem, a promessa não vem pela marca definida na carne do homem pela circuncisão. A promessa vem pelo coração de Abraão de se sujeitar e receber de Deus um novo nome. Creia, meu amado, o objetivo de Deus é manifestar as coisas espirituais para nós. O objetivo de Deus não é que nós sejamos na igreja e vamos lá dar o dízimo, pagar o dízimo, como muitos falam, como o objetivo de extorquir de Deus uma bênção para nós, mas porque somos abençoados, temos a liberdade de oferecer o dízimo como uma oferta espiritual ao Senhor, como fruto da gratidão daquilo que temos recebido abundantemente nas nossas vidas. Abraão sabia que Deus tinha escolhido ele, mas quando Deus troca o nome dele, Deus tira o nome de Abraão, um nome
familiar no conceito social para colocar o seu nome para Abraão, pai de multidões, trazendo o conceito de pai exaltado, Abraão, para pai de multidões, Abraão. Mudou a sua história. Deus está mostrando para Abraão que ele não era um homem limitado à sua geração, mas ele era um homem espiritual, evidenciado à eternidade. Este homem creu nas promessas do Senhor. E a Bíblia diz, porque ele creu nas promessas, Deus traz um sinal. Todo macho dentro da sua casa, todo homem tinha que cortar o prepúcio do seu órgão masculino. E a palavra diz que isso era um sinal. Mas eu quero trazer para você a grata e a sofisticada ação do mover de Deus quando não conseguimos entender o valor daquilo que entregamos a Deus. Olha o que diz Romanos capítulo 4, versículo 11. E recebeu o sinal da circuncisão, referindo-se a Abraão, como selo da justiça da fé que teve quando ainda era incircunciso. Que bênção! Assim também o dízimo é o fruto não de uma obra de obrigação, de algo que espizinha, que tem que acontecer, mas é o fruto da gratidão, da abundância que Deus tem trazido sobre nós. Isso é o reino de Deus na nossa vida. Isso é o reino de Deus. Tem tantas pessoas ricas, mas necessitadas de espírito. Nós temos recebido abundância, saúde espiritual, abundância de vida. A nossa retribuição, ela tem que ser espiritual, porque coisas espirituais são identificadas espiritualmente. A Bíblia diz em Romanos que elas se discernem espiritualmente. E diz a palavra do Senhor, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé. Graças a Deus por isso. Para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Veja que o sinal que Deus traz, que Israel tomou para si, como posse de eleição, Deus traz dizendo que aquele sinal era a manifestação da glória do reino de Deus, era espiritual. Mas o sinal era na carne. Sim, assim como o dízimo é fruto do nosso labor, do nosso trabalho, mas ele não é a essência. A essência é o nosso caminhar para com Deus. O dízimo, a circuncisão, os atos de justiça e fé são o que tem que ser do cristão. Olha o que diz mais o texto. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Olha o que diz o texto, porque a lei suscita ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência. Não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Sabemos muito bem que Paulo, na sua referência de Romanos capítulo 4, traz Abraão, evidenciando este Senhor que ressuscita mortos, e ele vê o dia do Senhor Jesus. Isso está lá em Gênesis 17, capítulo 17, versículo 5, quando ele vai sacrificar seu filho no Monte Moriá. Então enaltece o reino de Deus, a glória vem e ele percebe o Deus que tudo providencia. Veja bem, a provisão vem de Deus. E quando ele vai sacrificar seu filho,
O Deus que tudo providencia evita o sacrifício do filho quando ele estava disposto a imolá-lo, mas dentro do coração já tinha matado o filho, já tinha sacrificado ele para Deus. Então uma voz do céu diz para ele: não toque no teu filho. E quando ele tira o filho de cima do altar, está diante dos seus olhos um cordeiro emaranhado pelos arbustos, e ele tira e sacrifica ao Senhor, e ele vê que o sacrifício não é a forma humana da carne, mas é a grata perfeição do sacrifício de Cristo que nos coloca diante de Deus. Como é que fomos aperfeiçoados, salvos pela graça? Como é que seremos aperfeiçoados pela carne? É impossível. E então vamos para Romanos capítulo 8, versículo 1, onde ele diz assim, olha a palavra do Senhor: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que condenação há para nós? Nenhuma, porque estamos em Cristo Jesus, e quem está em Cristo Jesus é como Abraão, que permanece debaixo da fé, sabendo que não é as suas obras que o justificam, mas as suas obras de fé o qualificam. E ainda mais, diz o texto sagrado, versículo 2, porque a lei do Espírito da vida, através de Jesus Cristo, em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho na semelhança da carne pecaminosa e no tocante ao pecado. Com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Olha só, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, ou a lei pudesse ser cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Veja bem, olha o que diz o versículo 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Não temos obrigação de dar dízimo, oferta ou qualquer oferta de ação de graças ao Senhor, mas a damos porque somos movidos pelo Espírito, e é esta oferta que Deus quer. Se nossa oferta não for da carne, olha o que diz a palavra do Senhor. Portanto, os que estão na carne, versículo 8 do capítulo 8 de Romanos, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ainda que haja israelita circuncidado, mas se ele não tenha o evidenciado o reino de Deus na fé, de que adiantou o sinal? Nada. Assim que haja crentes que dão dízimo, fiéis, mas não evidenciam a transformação do seu nome, a transformação do seu caráter, a transformação da sua vida, de que adianta? São coisas da carne, e a Bíblia diz, olha só, com todas as letras, portanto, os que estão, os que agem, os que vivem na carne, não podem agradar a Deus. Mas para nós que somos espirituais, olha o que diz o texto. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Agora diz o versículo 10, se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, por causa da nossa identificação com Cristo. Por causa da nossa identificação com Cristo, o corpo do pecado morreu. Quando na cruz o nosso Senhor Jesus morreu, nós fomos atraídos nele. A morte da cruz foi a nossa morte. Como também 3 dias depois ele ressuscita, e a ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição. Este é o penhor, este é o selo, esta é a garantia do novo homem que vem dada pelo poder do Espírito Santo. E olha o que diz o texto. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E o versículo 11 do capítulo 8 de Romanos diz, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Temos tudo de Deus, o Espírito, a vida eterna, a ação do eterno na nossa vida. Não deixe com que as tuas atitudes sejam carnais. Muito pelo contrário, a verdadeira oferta é aquela que começa no Espírito, é aquela que é trazida com ações de graças, é aquilo que é feito pelo mover daquilo que Deus traz para nós. Que Deus te abençoe e que você aprenda a ofertar a oferta que Deus quer receber.
não a oferta que você quer entregar, não o discurso que você quer fazer. Lembre-se, a oferta é para Deus e quem recebe a oferta é Ele. Não é você que qualificou a oferta como digna ou merecedora. É Deus que qualifica a oferta e a oferta que vem é a do Espírito, movida pela fé, baseada na plenitude da obra de Cristo Jesus. Foi com Abraão, é comigo, será com você e será eternamente. Porque o único sacrifício, a única obra aceita diante de Deus é a obra de Jesus. Esta é bem-vinda. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.